Vamos começar com uma pergunta que estava no centro do material que a gente recebeu. O que seria feito de forma diferente se houvesse uma garantia absoluta de sucesso em qualquer empreitada? Pensa nisso. Que projetos seriam iniciados? Que conversas difíceis seriam tidas? É uma pergunta que vai direto ao ponto, né? Porque ela remove o maior obstáculo que existe, o medo de falhar. Se o sucesso fosse garantido, as metas seriam gigantescas, as ações muito mais ousadas, a vida em si seria mais expansiva. Exato. E é essa ideia que nos leva ao tema de hoje. Vamos mergulhar nos segredos da autoconfiança inabalável. Uma qualidade que, segundo a nossa fonte, os trechos do livro Ciclo do Sucesso, de Brian Tracy, é a base para literalmente todas as grandes conquistas. Nossa missão aqui é desmembrar o sistema dele, sabe? Extrair os princípios e as técnicas que podem ser aplicados na prática. E o fascinante na abordagem do Tracy, e o que a torna tão poderosa, é a premissa de que autoconfiança não é um traço de personalidade que a pessoa tem ou não tem. Não é um dom. Pelo contrário, é uma qualidade mental que pode ser aprendida, desenvolvida, sistematicamente. Ele usa a analogia de treinar para uma maratona. É um processo. Exige disciplina, mas o resultado é transformador. Certo. Então vamos desvendar esse sistema. Pelo que eu entendi, tudo se baseia no que ele chama de leis mentais. E a principal, a viga mestra de tudo, é a lei de causa e efeito. Exato. Ele até chama de lei de ferro do destino humano. A ideia é muito direta, mas tem uma profundidade enorme. Nada acontece por acaso. Sucesso e fracasso não são acidentes. Ambos têm causas muito específicas. Então, se alguém quer o efeito da autoconfiança, a única coisa que precisa fazer é identificar e replicar as causas. Ou seja, os pensamentos e as ações de pessoas que já são autoconfiantes. Então, o que isso realmente significa é que a autoconfiança não é uma loteria. É uma equação. Se você usar os mesmos ingredientes que pessoas confiantes usam, vai ter o mesmo resultado. É uma ideia que tira o poder da sorte e coloca de volta nas nossas mãos. Precisamente. E isso se conecta diretamente com outra lei que ele apresenta, a lei da correspondência. Ela diz que nosso mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. A vida de uma pessoa por fora, saúde, finanças, relacionamentos, é um espelho do que está acontecendo por dentro. Se o mundo interno é baseado em valores confusos, o mundo externo vai refletir esse caos. Ah, então a casa bagunçada lá fora é só um sintoma da desordem aqui dentro. Para construir algo sólido por fora, a fundação interna precisa ser impecável. E essa fundação, segundo Tracy, é viver com integridade total, alinhado com valores pessoais profundos. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como alguém descobre quais são esses valores de verdade? Olha, ele oferece 2 exercícios práticos que são bem diretos. O primeiro é o exercício do discurso fúnebre. É um pouco mórbido, mas funciona. A pessoa deve se sentar e imaginar o que seus amigos e familiares mais queridos diriam no seu funeral. Quais virtudes, valores e qualidades eles mencionariam. Nossa, que exercício pesado, mas poderoso. É quase uma engenharia reversa da vida, né? Começar pelo fim para saber como viver o agora. Mas e se a pessoa tem dificuldade com algo tão definitivo? É um choque de perspectiva necessário. Mas o segundo exercício complementa isso. É a priorização de valores. Não adianta só fazer uma lista bonita. Família, sucesso, saúde. O crucial é organizar essa lista em ordem de importância. O que vem em primeiro lugar, não importa o quê. Essa hierarquia é o que define as escolhas sob pressão. É fácil dizer que a saúde é prioridade, mas se o sucesso na carreira está acima dela na lista, a pessoa vai sacrificar o sono para entregar um projeto, sem nem pensar. E é aí que a verdade aparece. Isso me leva a uma das ideias mais fortes dessa primeira parte. O Tracy diz que os valores de alguém não são revelados pelo que se diz, mas pelo que se faz, especialmente sob estresse. A ação sob pressão é o teste definitivo do caráter. Exatamente. A escolha que se faz quando se está entre a cruz e a espada é o que define seu valor número 1. A ação é a verdade.
Todo o resto é só conversa. Ok, então essa base de valores é o alicerce. Sem isso, qualquer meta que a gente construir em cima vai ser instável. É isso, faz todo sentido. Mas um alicerce sem uma casa não serve para muita coisa. É aí que as metas entram. Exatamente aí. E aqui entra outra lei interessante, a lei do esforço indireto. A autoconfiança não é algo que se conquista diretamente, só por querer muito. Ela é um subproduto. É o resultado de definir e alcançar metas, uma após a outra, de forma progressiva. Cada pequena vitória, cada tarefa concluída, constrói a confiança para o próximo desafio. É como construir um músculo, sabe? E definir essas metas também coloca outras leis mentais para trabalhar a nosso favor, imagino. Sim, principalmente a lei da atração. Mas, peraí, antes que alguém revire os olhos. Eu ia dizer isso. Essa lei da atração é um ponto que pode soar um pouco mágico demais para alguns, né? Muita gente ouve isso e pensa em, sei lá, pensamento positivo de uma forma vazia. Como o Tracy evita que isso se torne só um desejo passivo? Ótima pergunta. Para ele não tem nada de mágico. A lei para ele é simplesmente um princípio de foco. Onde você foca, sua energia flui. Pensamentos dominantes agem como um imã. Não para magicamente trazer coisas, mas para fazer seu cérebro filtrar o mundo e identificar oportunidades, pessoas, recursos. Metas claras dão à sua mente um alvo. Sem um alvo, você atira para todo lado. Metas confusas geram resultados confusos. Entendi. Então não é sobre sentar no sofá e esperar o universo entregar. É sobre programar o cérebro para ser um míssil teleguiado em direção a um objetivo claro. E tem alguma técnica prática para fazer essa programação? Tem uma que ele insiste ser incrivelmente poderosa pela sua simplicidade. A técnica do caderno espiral. A instrução é simples. Todo dia, de preferência de manhã, a pessoa dedica 5 minutos para escrever à mão suas 10 a 15 metas mais importantes. O detalhe crucial é escrevê-las no tempo presente, como se já fossem realidade. Em vez de "eu vou ganhar X por ano", escrever "eu ganho X por ano". E por que o ato físico de escrever à mão é tão importante? Não pode só digitar no celular? Segundo ele, não tem o mesmo efeito. Tracy chama isso de atividade neuropsicomotora. O ato de formar as letras com a mão, sentindo o papel, cria um caminho neural muito mais forte, enraiza os objetivos no subconsciente de uma forma muito mais profunda. É um ritual diário que diz ao seu cérebro: isto é o que importa, foco aqui. Faz sentido. É um comprometimento físico. Então temos valores como alicerce e metas claras como a estrutura. Mas isso não adianta se a gente não tiver as ferramentas e a habilidade para construir, certo? É aqui que entra o maior inimigo de tudo isso: a zona de conforto. Sim, a zona de conforto é onde a ambição vai para morrer. É aquele lugar quentinho onde as pessoas param de se desafiar e se contentam com muito menos do que são capazes. Para ele, a autoconfiança de verdade não vem de repetir frases no espelho, mas do que os psicólogos chamam de autoeficácia, que, em bom português, é a autoestima baseada em desempenho. É a confiança que vem de saber que você é bom no que faz, porque você já se provou isso. Adorei uma analogia que ele usa, que vem dos pilotos de teste, a de ampliar a borda do envelope. Um avião tem limites físicos, o tal do envelope. O trabalho do piloto é levar a máquina até esses limites. Mas para um ser humano, o potencial não tem um envelope fixo. Os únicos limites são aqueles que a gente impõe com as nossas próprias crenças. E é por isso que se torna absolutamente crucial encontrar o verdadeiro lugar de cada um. O trabalho, a vocação, a área que se alinha com seus talentos. É nesse campo que a competência pode florescer de verdade. Ele cita exemplos fantásticos, tipo a vovó Moses, que começou a pintar aos 78 anos e virou uma artista de fama mundial, ou o Coronel Sanders, que começou a franquia do KFC aos 66 anos. Nunca tarde para sair da zona de conforto. E essa busca pela maestria não é um evento, né? Um curso de fim de semana. É um processo contínuo. Exato. Ele se baseia na lei da melhoria progressiva. O grande sucesso, a competência que gera confiança, é o acúmulo de centenas, milhares de pequenos esforços diários que ninguém vê.
É o compromisso de ser 1% melhor hoje do que ontem de forma consistente por anos. É essa dedicação que constrói uma autoconfiança à prova de balas, porque ela não é baseada em ego, mas em resultados reais. Certo. Mas sabe o que é curioso? A pessoa pode ter os valores certos, as metas perfeitas, ser super competente, e mesmo assim, tudo pode desmoronar aqui dentro. É essa batalha mental que o Tracy chama de o jogo interno, né? Exatamente. É o campo de batalha decisivo. E ele começa com a lei da fé, que é um conceito poderoso. Ela diz que a gente não acredita no que vê. A gente vê aquilo em que já acredita. Nossas crenças mais profundas funcionam como um filtro que distorce a realidade para que ela se encaixe no que a gente já decidiu que é verdade. E a história que ele usa para ilustrar isso é... Nossa, é inacreditável. A do cheque falso. É a ilustração perfeita. A história daquele empresário à beira da falência. Em total desespero, ele está num parque quando um senhor idoso senta ao lado dele, ouve sua história e, do nada, preenche um cheque de $500 mil. Assina John D. Rockefeller e entrega ao homem. E na época, Rockefeller era o homem mais rico do mundo. O empresário, chocado, guarda o cheque num cofre. Ele não desconta, mas só o fato de saber que tinha aquela rede de segurança, aquele dinheiro, mudou tudo. Ele voltou para o escritório com uma confiança renovada, renegociou dívidas, fechou novos negócios e, em um ano, não só salvou a empresa, como a tornou lucrativa de novo. E aí vem o desfecho. Ele volta ao parque para devolver o cheque e agradecer. Mas, ao chegar lá, vê o mesmo homem sendo levado por enfermeiras. Uma delas explica que ele era um fugitivo de uma casa de repouso, que tinha a fantasia de que era John D. Rockefeller. O cheque era completamente falso. Caramba! Quer dizer que o motor da virada dele foi uma ilusão? Isso muda tudo sobre o que a gente pensa que é real ou valioso? Exatamente. O dinheiro nunca foi real. O que era real era a crença do empresário. Foi a autoconfiança que ele sentiu e não o dinheiro que foi o verdadeiro ativo. A crença cria o fato. Ok, mas como a gente constrói essa crença internamente sem depender de um milionário imaginário? Aí entram as técnicas de aptidão mental para programar o subconsciente. A primeira é o monólogo positivo, as afirmações. Mas muita gente acha isso meio autoajuda barata, sabe? O que faz a abordagem do Tracy funcionar são os 3 P's. As afirmações devem ser no tempo presente, positivas e pessoais. Em vez de "eu não vou ter medo", que foca no medo, usar "eu sou corajosa e confiante". Para construir autoestima, a afirmação "eu gosto de mim", repetida com convicção, começa a reescrever o software mental. E além das afirmações, tem a visualização, o treinamento mental. Sim, que é algo que atletas de elite fazem o tempo todo. Antes de um evento importante, uma apresentação, uma negociação, a pessoa fecha os olhos e ensaia a cena mentalmente. Mas não de qualquer jeito. Ela se vê performando com perfeição, sentindo as emoções do sucesso. O cérebro não distingue muito bem uma experiência real de uma vividamente imaginada. Então, a situação real já parece familiar. E tem uma variação disso que eu achei genial para o dia a dia, a técnica do final do filme. É uma ferramenta fantástica contra a ansiedade. A ideia é: imagine que já se viu os últimos 10 minutos da situação estressante que está por vir, e se sabe que tudo acaba bem. Com esse conhecimento, é possível entrar na situação com muito mais calma e clareza, em vez de se deixar consumir pela incerteza. Agir como alguém que sabe que vai vencer. E por último, ele bate muito na tecla das associações das pessoas com quem a gente convive. Talvez seja a influência mais poderosa de todas. As atitudes são contagiosas. Cercar-se de pessoas positivas, otimistas, que apoiam seus objetivos, é como colocar fertilizante no seu jardim mental. E, o que é igualmente crucial, é se afastar de pessoas negativas, críticas, os ladrões de energia. Escolher o círculo social não é um luxo, é parte da estratégia. Certo. Então, se a gente for resumir, a grande ideia que extraímos de Brian Tracy hoje é que a autoconfiança inabalável não é um presente místico.
é o resultado de um processo, de um sistema que pode ser construído deliberadamente. Perfeito. É um sistema completo onde cada parte reforça a outra. Começa com a fundação de valores que dá propósito. Esse propósito é direcionado para metas que dão um alvo. A busca por essas metas exige competência, o que gera resultados. E todo esse processo externo é sustentado por um jogo interno onde se usam ferramentas mentais para construir uma crença inabalável. Para encerrar, vamos deixar um pensamento final para reflexão, baseado em um dos conceitos mais provocativos que a gente discutiu. Brian Tracy afirma que a nossa competência mais fraca determina o teto do nosso sucesso, como o elo mais fraco de uma corrente. Então a pergunta é: se uma pessoa identificasse honestamente essa única habilidade limitante, o gargalo que segura todo o resto, e dedicasse os próximos 6 meses a dominar apenas essa única coisa, como a paisagem de sua vida pessoal e profissional poderia ser radicalmente transformada?